Muito bem, meus irmãos. Eu quero convidá-los a todos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 11. Nós daremos prosseguimento àquilo que começamos na semana passada. Eu espero que consigamos terminar hoje, caso não conseguimos. A gente deixa para a semana que vem. Mesmo no mês de missões, que começaremos em abril, às quartas-feiras, nós continuaremos a falar, então, sobre Hebreus capítulo 11. Nós leremos versos de 1 a 3. Por favor, se pode, fique em pé. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3. Estamos falando sobre a fé extraordinária dos heróis da Bíblia. Então, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 a 3. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos render graças por sua bondade. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos essa noite. Obrigado pelos irmãos que puderam chegar. Abençoe e guarde aqueles que estão a caminho, bem como aqueles que não puderam, por trabalho, estudo, saúde, situações que são conhecidas pelo Senhor. Mas também fala ao coração daqueles que estão fracos na fé. Coloque em seus corações a necessidade de buscarem ao Senhor, não só diariamente, mas também na tua igreja. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, assim como falamos ou começamos a introduzir o assunto na semana passada, esse ano, ou pelo menos boa parte dele, nós falaremos sobre os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, e nós estamos então introduzindo esse texto, ou esse capítulo, desde semana passada. Eu lhes disse, meus irmãos, e quero apenas pincelar algumas coisas que falamos sobre o capítulo 10 de Hebreus, aonde dos versos 32 a 39, o autor de Hebreus deixa claro aos seus leitores que a vida cristã traz consigo lutas e sofrimentos. Então, a partir dessa questão, isso junta muito ou trabalha muito com aquilo que nós temos visto nos domingos à noite, sobre a maneira como Deus usa o sofrimento nas nossas vidas, como nós temos o privilégio não só de crescer espiritualmente, mas também de nós vermos como Deus age nas nossas vidas de maneira soberana. Então, aos hebreus que estavam numa situação de perseguição e tantas outras questões que ocorriam, eles estavam então sendo levados pelo escritor do livro de Hebreus a não só perseverarem na sua fé, mas também a olharem os exemplos de homens e mulheres de Deus que investiram a sua vida em servirem ao Senhor. Tanto que o texto que nós começamos a ler na semana passada foi Hebreus capítulo 12, verso de número 1, e você pode ler comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, as testemunhas aqui são aqueles homens e mulheres de Deus que foram listados, então, no capítulo 11 de Hebreus. Assim como eu lhes falei, meus irmãos, a fé dos cristãos hoje em dia é uma fé deficiente, porque, infelizmente, muitas pessoas simplesmente não entendem o que é fé. Quando nós falamos também recentemente sobre Tiago capítulo 2, nós falamos sobre a fé e obras, explicamos que crer em Deus até os demônios creem, como diz Tiago, e não só creem, mas também tremem. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus, sabem do poder do Espírito Santo, mas isso não reflete nas vidas deles exatamente, porque já tem o seu destino traçado, irão para o lago de fogo como consequência da sua desobediência a Deus. Então, meus irmãos queridos, falamos sobre a importância de nós entendermos o que é uma fé genuína. E foi exatamente aí que nós paramos.
Eu disse a vocês que a fé é a chave que nos conecta às promessas de Deus. Até eu usei uma frase que o Ernesto Kraft, ele disse que a fé é a chave para o tesouro de Deus. É por isso que o inimigo tenta nos desviar da verdadeira fé. Ele não quer que experimentemos Deus como doador de todas as boas dádivas. Então, um cristão cuja fé é deficiente, ele não conseguirá ter uma vida cristã satisfatória, porque ele não consegue ter satisfação no próprio Deus. O que fala Hebreus capítulo 11, verso de número 6? Se lembram? Se não se lembra, pode voltar lá na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, vai nos dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, eu tenho aqui uma lista de grandes homens de Deus que desde o primeiro século eles definiram o que é fé. Então, eu vou listar cada um deles, falar os nomes e aquilo que eles definiam o que era fé. E preste muita atenção, por quê? Porque a definição de fé, e eu já tenho dito isso aos irmãos, é importante nós sabermos o que é fé de maneira teológica, mas também o que significa fé para cada um de nós. Começando com Inácio de Antioquia, ele disse o seguinte: a fé é a alma da alma, é a alma do corpo. Ela é a luz que ilumina nossa vida, a força que nos sustenta, a graça que nos conduz e a esperança que nos encoraja. Justino Marte, ele disse que a fé é o dom de Deus e a nossa livre escolha, unidas juntas. Por meio da fé, nós entendemos que as coisas que não podemos ver com os olhos corporais são verdadeiras e reais. Outro pai da igreja, Clemente de Alexandria, a fé é uma virtude divina que não só faz o homem viver bem, mas faz com que ele viva. Ela é uma luz espiritual que dissipa as trevas da ignorância e da incredulidade. Orígenes disse o seguinte: a fé é a firmeza e a convicção das coisas não vistas, a presciência das coisas que esperamos. Agostinho de Hipona disse que a fé é acreditar no que não vemos, e a recompensa por essa fé é ver o que nós acreditamos. Tomás de Aquino, ele disse que a fé é um ato do intelecto assentindo à verdade divina pelo comando da vontade movida pelo impulso da graça divina. Martinho Lutero, ele disse que a fé é um firme e seguro conhecimento das promessas divinas que que nos são feitas em Cristo. João Calvino disse que a fé é um firme e certo conhecimento da benevolência divina em relação a nós, fundada na verdade da promessa gratuita em Cristo, revelada aos nossos corações e confirmada pelo testemunho do Espírito Santo. John Wesley, ele disse que a fé é a confiança confiante na fidelidade de Deus. Charles Spurgeon disse que a fé é a vitória que vence o mundo. Fé é a mão que recebe tudo de Deus. Fé é o olhar fixo em Jesus. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. Fé é a confiança na fidelidade de Deus. A.W. Tozer, ele disse que a fé é o olho da alma. Enquanto nossos olhos corporais olham para as coisas visíveis, a fé olha para o invisível e enxerga o eterno. C.S. Lewis disse que a fé em Deus é acreditar mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, porque confiamos em seu caráter e em suas promessas. Billy Graham disse que a fé
é acreditar em algo que você não pode ver ou entender completamente, mas que você sabe em seu coração ser verdadeiro pela experiência pessoal e pelo testemunho de outros. E, finalmente, Warren Wiersbe disse que a fé, ou a verdadeira fé bíblica, é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Todos esses grandes homens de Deus, que no passar dos séculos definiram o que é fé, demonstram para cada um de nós, ou pelo menos nos mostram, uma ampla perspectiva do significado e a natureza do que é fé ao longo da história da igreja. Meus irmãos, a fé não é algo vazio, não é acreditar ou simplesmente algo que não influencia as nossas vidas. Interessante que a palavra fé no hebraico, ela tem o mesmo significado da palavra fidelidade e da palavra firmeza. Inclusive, um teólogo, ele explicou fé como se fosse o seguinte: como se uma pessoa estivesse em alto mar e ela não tivesse meios para se salvar, e de repente por ela passa como se fosse um tronco de madeira, e ela se agarra àquele tronco como uma maneira de salvar a sua vida. Então, no hebraico, fé tem esse significado de você ter firmeza, de você se apegar em algo. Então, para o judeu, fé em Deus não era algo que não refletia em sua vida, não era algo vazio. Infelizmente, meus irmãos, e novamente eu lhes falo, que a fé, hoje em dia, ela é muito rasa, porque muitos dizem que creem em Deus, mas isso não influencia em nada na sua vida diária, nos seus relacionamentos, na sua vida cotidiana. Nós não podemos excluir o Senhor das nossas vidas. Então, para nós, é importante determinar o que significa a fé. De que forma que isso influencia as nossas vidas. O que nós vimos, na maioria dos irmãos que falaram sobre o que é fé, é ter confiança nas promessas de Deus. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Como vimos, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Um crente que não tem fé é um crente deficiente. Uma pessoa sem fé é alguém que não consegue crer verdadeiramente nas promessas de Jesus. A salvação, meus irmãos, nada mais é do que nós nos apegarmos em Cristo, entendermos que sem Ele nós não somos nada. E a segurança da salvação é exatamente isso. Nós nos agarramos em Cristo e Ele está agarrado a nós. Isso é fé. É algo que transforma as nossas vidas. E para isso, meus irmãos, é importante entendermos o seguinte: a verdadeira fé não é duvidar daquilo que não se vê. Quantas promessas nós não temos daquilo que nos espera em Cristo e daquilo que hoje nós temos em Cristo. Nós temos a promessa da paz que excede todo entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Nós temos a promessa do suprimento das nossas necessidades, como o próprio Paulo fala aos Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses, você pode abrir a sua Bíblia lá, volta um pouquinho aí. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. Vamos começar com 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Então, se nós temos a convicção de que nós somos de Deus, nós temos o poder, nós temos tudo aquilo que é necessário para servi-lo fielmente. Meus irmãos, no decorrer da história cristã,
se levantaram muitos homens e mulheres de Deus. Eu falei para vocês na semana passada sobre como a história da igreja mostra que pessoas deram o seu sangue por aquilo que eles creram. O próprio livro de Hebreus, nos versículos finais, falam sobre pessoas que serviram ao Senhor, que morreram em Cristo, por algo que os seus olhos não contemplaram, porque eles criam nas promessas de Deus, eles criam na presença do Senhor nas suas vidas. E é isso que talvez nos falte. É entender que nós não estamos sozinhos nesse mundo. É entender que essa fé que nós temos, ela deve transformar as nossas vidas e a nossa família. Então, meus irmãos, qual é a importância de perseverar na fé? Volte comigo para Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Qual que é a importância? Note, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na minha viagem de São Paulo para cá, em janeiro, um dos podcasts que eu ouvi, ou pelo menos uma parte do podcast que eu ouvi, era um grupo de ateus evolucionistas que estavam debatendo num podcast contra criacionistas. E é interessante que este podcast demorou 10 horas. Eu não ouvi todas as 10 horas, mas boa parte eu ouvi. É interessante como aqueles que creem no evolucionismo, eles precisam ter mais fé do que aqueles que creem em Deus. Porque da maneira que eles creem, tudo é obra do acaso. A perfeição com que nós enxergamos todas as coisas é obra do acaso. E nós sabemos que para você crer nisso, você precisa ter muito mais fé do que se você crê que existe um Deus que criou todas as coisas segundo a sua palavra. O que aqui o escritor de Hebreus está deixando claro àqueles irmãos é que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é suficiente. O mundo foi criado pela palavra de Deus. E olha que interessante esses dados. Bom, sumiu aqui do meu tablet. Olha que interessante esses dados. A Terra gira em torno de si mesma a uma velocidade de pouco mais de 1.600 km por hora. Se a velocidade fosse menor, o Sol queimaria tudo, ou então o frio congelaria tudo. O Sol arde a cerca de 5.500 graus Celsius em sua superfície. Se essa temperatura diminuísse só um pouco, tudo congelaria na face da Terra. E se tivesse um pequeno aumento, bastaria para carbonizar o nosso planeta. A Lua está a 384.400 quilômetros da Terra. Numa distância menor, a influência dela sobre a maré seria tão grande que partes da Terra ficariam cobertas 2 vezes ao dia. Se a crosta terrestre fosse um pouco mais grossa, não haveria oxigênio, que é vital para os seres humanos e animais. Se o Oceano Atlântico fosse um pouco mais fundo, o oxigênio e o óxido de carbono seriam absorvidos e nenhuma planta teria condições de vida. Por que isso é importante para nós? Porque todos esses fatos estão interligados. Todas essas coisas que eu disse a vocês possibilitam a vida no planeta que nós vivemos. Qual que é o desejo da ciência hoje em dia? Descobrir planetas habitáveis, tais como nós habitamos nesse planeta. Existem teorias de que existem planetas onde pessoas teoricamente poderiam habitar.
Sabe o que a ciência descobriu? Que a Terra é o centro do universo. Então Deus, ele não criou o mundo e não criou o universo em vão. As pessoas que não creem em Deus, elas precisam de fé para crer em todas as coisas que procuram explicar aquilo que a palavra de Deus diz que Deus fez pela sua palavra. Então a probabilidade de que tudo tenha sido ou que tudo tenha surgido ao acaso e não através de um criador seria talvez uma em muitos bilhões de hipóteses. Então, meus irmãos, a palavra de Deus não falha. Tudo aquilo que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer, acontecerá. Então eu prefiro ficar com um Deus que cumpre as suas promessas. Eu prefiro acreditar em um Deus que prometeu que um dia virá nos buscar. Que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nos prometeu o seu Espírito àqueles que creem em Cristo. Que nos prometeu a vida eterna para aqueles que creem no seu Filho. Meus irmãos, assim como Hebreus 11:3 nos fala que a terra foi criada por Deus, pela palavra de Deus, esse mesmo Deus é aquele que fala que vai cuidar de cada um de nós. Veja Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso de número 25. Jesus nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos irmãos, o que Jesus fala não é para que pessoas fiquem em casa com os braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. A chave para que nós possamos receber de Deus o suprimento das nossas necessidades é o que o verso 33 nos fala. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Reforço. Não é uma fé vazia. Não é um crer em alguém que nós não vimos e que isso não influencia em nada nas nossas vidas. É nos apegar, é nos agarrar. Fé e fidelidade são a mesma palavra, são sinônimas na palavra de Deus, tanto no hebraico quanto no grego. Então, alguém que não é fiel a Deus não tem fé.
no Senhor. Depois desses versículos, de 1 a 3, o escritor de Hebreus começa a falar sobre os exemplos de homens e mulheres que investiram a sua vida em servir ao Senhor, porque os olhos deles não contemplaram as recompensas nesse mundo, mas contemplaram as belezas que ainda hão de vir. Ontem, meus irmãos, para encerrar essa noite, eu e minha esposa conversamos há alguns minutos com o pastor Roger. É interessante quando você vê, e para quem não sabe, para os nossos irmãos que nos visitam, o pastor Roger foi o fundador dessa igreja, casado por 63 anos com a sua esposa, e a sua esposa, que há 10 dias atrás, se eu não estou enganado, foi chamada pelo Senhor ao lar celestial. Então o pastor Roger, ele pediu oração para que nós oremos por ele, para que ele possa, nesse tempo, não só ter forças para prosseguir, mas também, meus irmãos, ele entende que foi a vontade de Deus que a sua esposa, que estava muito doente, pudesse se fechar os olhos nesse mundo e abrir os olhos na presença de Cristo. Ele pediu para dizer a todos que ama essa igreja, que dá graças a Deus por esse ministério. Então, meus irmãos, fé é alguém que iniciou essa igreja há 36 anos atrás e que o fez para a glória de Deus. Contemplando que futuramente pessoas seriam salvas, serviriam a Cristo nesse lugar, o que tem acontecido nos últimos 36 anos e acontecerá até que Cristo volte. Esse é o nosso desejo. Isso, meus irmãos, não é uma fé vazia, não é uma fé deficiente. É entender que aquilo que nós dizemos, e se nós falamos que cremos em Deus, como isso influencia a nossa vida todos os dias. Influencia os nossos relacionamentos. Influencia o nosso contato com as pessoas que não têm Cristo. Então fé não é simplesmente acreditar. Não é simplesmente fechar os olhos, mas é crer naquilo que Deus nos prometeu. Que o Senhor nos dê fé. Abra os nossos corações para que creiamos de todo o coração em Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações. Assim como falamos, ó Deus. É importante compreendermos que fé é crer nas promessas do Senhor. Os grandes homens aqui listados no decorrer da história da igreja que colocaram o seu ponto de vista sobre o que é fé. Entenderam que não era algo vazio, mas foi algo que influenciou a vida de cada um deles. As suas famílias, os seus ministérios, os seus relacionamentos. Então, ó Deus, nós que hoje vivemos em meio a um povo de tão pouca fé, faz-nos, Senhor Deus, apegar-nos ao Senhor, a compreendermos a maravilha que é crer em Ti. Que nos agarremos em Ti, ó Deus. Que demonstremos diariamente que nós cremos no Senhor de todo o coração. Dá-nos um coração cheio de fé, Senhor Deus. Influencia as nossas famílias, o nosso meio, os nossos relacionamentos. Para a honra e glória do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.